Olá, boa noite, Vanusa. Baixar aqui meu áudio um pouquinho. Boa noite, querida. Vamos aguardar um pouco para que nossos outros irmãos possam ir também chegando. Boa noite, Estevão. Abraço, meu amigo. Estamos aguardando. Assim seja, meu amigo. Grande abraço. Boa noite, Sueli, Neuza, Conceição. Boa noite. Bem-vindas. Que o nosso Mestre Jesus possa encontrar todos com saúde, com paz, com os corações em festa, consolados, com alegria, ainda que diante de tantos desafios que temos vivido, mas que o entusiasmo e o bom ânimo se façam presentes na nossa existência, nos nossos corações. Em alguns instantes, vamos começar as nossas reflexões dessa noite.
Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo. Já com o coração grato pela oportunidade que mais uma vez a Confraternização Espírita de Jequié me dá de trabalhar, de estar na tarefa de Jesus. Convidamos agora a cada um para elevar os seus pensamentos ao Mestre, para abrir o seu coração nesse momento, permitindo que Jesus faça morada, para que possamos não só agradecer por mais um dia, mas que também possamos rogar sempre a sua presença, o seu amparo entre nós, sempre nos dando lucidez, bom senso, sabedoria, diante de tudo que vivemos, diante dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Então, convido a todos nesse instante a trazer o Mestre Jesus para o seu coração, para nesse momento elevar as nossas vibrações de gratidão ao Mestre. Amado Mestre Jesus, doce Rabi da Galileia, aqui nos colocamos, Jesus, diante de Ti, gratos por mais um dia, gratos pela saúde, gratos pela vida, pelos nossos familiares, gratos, Jesus, pelos aprendizados diários. Obrigada, Mestre, por estar conosco. E aqui, Mestre, diante desse momento de aprendermos da Tua Palavra, pedimos, Jesus, que Tu permaneça conosco, nos permita, Jesus, esse momento de aprendizado, de reflexões, ficando entre nós, Jesus, junto à espiritualidade amiga, a nos orientar, nos auxiliar nesse momento. Sê conosco, Jesus, hoje e por todo sempre, na Tua paz e no Teu amparo, em cada momento de nossa existência. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação de insuperável amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É com essa afirmativa de Emmanuel, que se encontra no livro O Consolador, que nesse momento todos nós somos convidados a refletir sobre a importância do Livro dos Médiuns. Essa obra que na era cristã se faz como recurso pedagógico a todos nós. A comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual ocorre de todas as épocas. Já há registros em todos os tempos da humanidade, antes mesmo do Cristo, durante o Cristo, seguindo após o Cristo. Várias são as obras onde temos registros de fenômenos espirituais, de fenômenos, processos mediúnicos, que de uma forma ou de outra, religiosas ou não, procuram, de certo modo, trazer para nós essa verdade da imortalidade da alma, da imortalidade da existência. E se pensarmos sobre como tudo isso se configura na nossa existência e buscarmos
esse resgate um pouco lá atrás, se formos até Moisés, já que ele é a primeira revelação, e partindo dos registros bíblicos, pois na era cristã, se todas as obras, outras obras, que fazem registros, elas poderiam, em uma religião ou outra, trazer alguma dúvida, há um livro comum aos cristãos, que é a própria Bíblia. E é nela que se registram não só os momentos de Moisés, mas também momentos do Cristo. Então, partindo dessa obra que acompanha o cristianismo em todos os tempos, muitos são os episódios de experiências, de fenômenos mediúnicos, seja através do próprio Moisés, através de Samuel, de Jeremias e tantas outras personalidades que encarnaram, que estiveram aqui antes do Cristo e também contemporâneos ao Cristo. Então, tratando-se de Moisés como médium, e aqui nós vamos fazer referência a Moisés para demarcar alguns fatos, algumas questões dos fenômenos mediúnicos. Então, é através de Moisés que a humanidade recebe um dos mais importantes registros de conduta cristã, que é comum a todas as religiões, que é os 10 mandamentos, ou o decálogo. Então, esse é um registro mediúnico que marca a história da humanidade, porque essa conduta, ela segue desde esses tempos e nos acompanha até os momentos atuais. Após Moisés, e aí nós vamos dar um salto no tempo, após Moisés, quando o nosso sublime mestre já se encontra entre nós, aqui para trazer a sua mensagem de amor, o próprio Cristo já representava esse elo direto de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, entre os dois mundos, mas que, dado a nossa ignorância para aquele momento, para aquela época, e até nos momentos atuais, de certo modo, era necessário que Jesus tornasse palpável, nos mostrasse, para termos os olhos de ver. Nós tínhamos, como o próprio Tomé, ver para crer. Então, o mestre, ele precisava tornar palpável para nós, o fenômeno mediúnico, para que nós também pudéssemos, ao observar aqueles fenômenos, aqueles fatos, pudéssemos realmente ter aquilo como algo verdadeiro, possível, e não coisa charlatã, e não algo de superstição, mas algo fato, concreto, e que fazia parte, sim, da existência. Então, Jesus, através das múltiplas habilidades mediúnicas de cura, de processos de desobsessão, de transfiguração, de materialização, diversas, ele traz para nós todas essas possibilidades de demonstração dessa conexão, de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. E o próprio Kardec, ele faz uma menção a essas possibilidades, a todas essas múltiplas habilidades que o Cristo demonstrou, porque na verdade não era apenas uma particularidade em si do Cristo para aquele momento, e até nos nossos dias, sim, dado a sua grandiosidade, o seu alto nível de espiritualização, de pureza quanto espírito puro, mas mostrando para todos nós as possibilidades de cada um de nós podermos também, em algum momento, desenvolvermos habilidades daquela natureza. Então, Kardec coloca o seguinte: de todas as faculdades que Jesus revelou, não há nenhuma que esteja fora das condições humanas ou das condições da humanidade e que não seja encontrada no comum dos homens, pois elas são ou elas estão na natureza. Entretanto, pela superioridade do Cristo, pela sua essência moral, é que essas qualidades atingiam nele proporções muito acima do que nós poderíamos e ainda podemos alcançar, não é? E ela representa para nós esse estado mais puro do Cristo.
Então, o Cristo demarca para nós, na sua vinda, dentro dessas conexões de comunicação, as várias possibilidades que nós poderíamos atingir com diversas habilidades para alcançar, para mantermos esse elo com o mundo espiritual. E vamos dar um outro salto no tempo, pois após do retorno do Cristo às esferas superiores e nos dizendo que nos deixaria o Consolador prometido, vamos nos reportar ao século XIX, que é justamente o período em que os fenômenos mediúnicos se abrem de um modo muito intenso, e os registros começam a surgir aqui e ali de fatos e fenômenos que estavam ocorrendo e que as pessoas não sabiam muito bem como lidar com aquilo, não compreendiam, e por mais que tentassem compreender, não conseguiam elaborar de uma maneira mais concreta o significado de todas aquelas coisas. Então ela ganha a atenção de curiosos, de estudiosos, mas que ainda assim não conseguiam compreender muito bem como tudo aquilo funcionava, como tudo aquilo era possível. Então é nesse mesmo período, nesse mesmo século, em que se apresenta para nós o educador, pedagogo, poliglota, discípulo de Pestalozzi, o codificador, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que homem da ciência, quanto um homem à frente de seu tempo, se faz conhecer através da codificação como Allan Kardec. E é nesse período de afloramento dos registros dos fenômenos mediúnicos, especialmente na América, através das irmãs Fox, e também na Europa, com o fenômeno das mesas girantes, que se movimentavam e se comunicavam através de batidas, respondiam a questões através de batidas, que é nesse momento que tudo vai ocorrendo e que esses fatos vão ganhando ainda mais a curiosidade, vão instigando a curiosidade das pessoas, é que Kardec, em 1854, toma conhecimento, porque até então ele ainda, mesmo com toda a divulgação, ele ainda não tinha tido um contato, uma informação mais direta sobre o que estava acontecendo. Então, através do seu amigo Fortier, ele passa a tomar conhecimento das mesas girantes. Fortier inicialmente fala, olha, estão ocorrendo aqui fatos de mesas que se movimentam sozinhas e de que conseguem, de algum modo, se comunicar. E Kardec é um tanto descrente e cético quanto aquilo, porque ele diz, olha, isso pode ser atribuído ao próprio magnetismo, esse movimento, isso é possível. E para que uma mesa se comunique, precisam me convencer, por assim dizer, precisam me convencer de que ela tem um cérebro, de que ela tenha nervos para sentir, de que ela tem um cérebro para pensar. Como poderia uma mesa estabelecer comunicação? Então, após tomar esse conhecimento, Kardec ele é convidado a participar de uma reunião onde o fenômeno acontecia, onde ele poderia ali constatar que de fato aquilo estava ocorrendo. E só um ano depois é que ele vai participar. Então, em 1855, ele presencia o fenômeno. Enquanto todos estavam ali tomando aquilo como um momento de lazer, como uma diversão, ou apenas como uma curiosidade, ele já começa a ter o crivo da seriedade do que estava acontecendo. E ele começa a pensar sobre aquilo, em que ali poderia sim ter algo sério, algo importante a ser descoberto, uma nova lei que poderia ser descoberta, algo que poderia sim mudar o pensamento, mudar a configuração do que se existia até então, e que ele poderia contribuir para revelar o que seria essa nova lei. Então,
como educador e pesquisador, Kardec começa a se utilizar de instrumentos, de estudos, para organizar e para investigar o que significava tudo aquilo. Vale ressaltar que, considerando o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, quanto roteiro evolutivo de todos nós, ela a sua fonte primeira, sem dúvida alguma, está no Evangelho do Cristo, na sua parte moral, do aprendizado que todos nós devemos seguir. Do ponto de vista do conhecimento, de aquisição de conhecimento, a doutrina espírita ela se embasa como ciência. Ela surge de uma pesquisa científica, ela surge de um método que foi estabelecido. Assim, Kardec também se refere em muitos momentos à doutrina espírita como ciência espírita, porque ela se mostra de um modo epistemológico, filosófico, onde se busca considerar as questões humanas, mas ela também se mostra por um lado experimental. Então, quando nós percebemos a forma como Kardec procura organizar as informações, ele se coloca dentro de uma perspectiva teórico-metodológica. Se nós formos pensar na ciência ou nas pesquisas como nós vemos hoje, um roteiro básico, de uma pesquisa científica é você levantar uma questão, uma indagação sobre algo, construir uma metodologia para investigar sobre aquilo, tentar responder essa pergunta e, posteriormente, dar publicidade a isso. Então, veja que, de certo modo, é o roteiro que também Kardec traça para investigar aquele fenômeno. Então, ele tem curiosidade sobre aquilo, levanta sua questão, busca criar um roteiro metodológico que desenvolve e que busca as informações, e a partir daí, ao buscar os dados, as informações dos resultados que ele obteve, ele organiza tudo isso a partir daquele momento de um fenômeno mediúnico, e em 1857 chega até nós o Livro dos Espíritos. Fazemos todo esse percurso, trazendo desde a primeira revelação com Moisés até esse momento do Livro dos Espíritos, porque é a partir daí que, além do próprio Espiritismo ganhar visibilidade, os fenômenos mediúnicos e a curiosidade sobre os fenômenos mediúnicos, eles ganham uma proporção grandiosa. Os jornais da época já não tem mais o certo pudor se publicava ou não aquelas informações. Eles agora publicam e as pessoas vão com a sua curiosidade buscando Kardec, buscando questionar como tudo aquilo poderia funcionar, outros fatos mediúnicos também ocorrendo, e as pessoas buscando como se orientar, como compreender tudo aquilo. E ainda que o Livro dos Espíritos já trouxesse informações sobre mediunidade, sobre aspectos do mundo espiritual, do espírito em si, da imortalidade da alma, as pessoas enviavam muitos questionamentos a Kardec, e ele passa a publicar na Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, artigos na Revista Espírita. Então veja, lança-se o Livro dos Espíritos, mas ainda assim há uma necessidade de informação para as pessoas. Então, Kardec passa a responder a esses questionamentos, mas ele, como típico educador, e vendo que as questões mediúnicas elas estão ali afloradas, de uma proporção grandiosa, como já mencionamos aqui, ele elabora o que foi chamado de instruções práticas sobre as manifestações espíritas, como um ensaio, um livro simples, com um pequeno roteiro para aqueles que estavam
ou desenvolvendo a mediunidade, né, era um veículo, né, era um meio de que os espíritos se comunicavam, né, os próprios médiuns, ou aqueles curiosos que estavam tentando estudar sobre o assunto. Então, ao lançar esse livro, ele tenta, de um modo simples e prático, levar essas informações, essa compreensão a todos. E é nesse livro que Kardec ele inclui o que foi chamado de vocabulário espírita, né? Um vocabulário próprio, com 111 palavras ou verbetes que traziam definições, informações para facilitar o estudo e a compreensão do que estava ali naquele livro. Entretanto, nós acreditamos que Kardec, né, ele dá seguimento a seus estudos, dado o volume de materiais e de informações que ele tinha, então ele não cessou, e via-se a necessidade de ampliar, de buscar ainda mais completar aquela obra, para que não houvessem equívocos, não houvessem, ou pelo menos minimamente não houvessem equívocos sobre como desenvolver a prática mediúnica, com a seriedade devida, com o compromisso devido, com o respeito devido a todo aquele processo que se demonstrava em todos os lugares, né, que iam aflorando por todos os lugares. Então, diante dessa preocupação e buscando trazer uma completude de informações de maneira mais robusta, de maneira que pudesse sim ter um entendimento claro e que não fosse apenas para a prática mediúnica em si, mas fosse um roteiro de estudo, fosse um livro pedagógico, ele para de publicar, né? Ele cessa a edição do livro Instruções Práticas e elabora o que viria a substituir esse livro, que é o livro nosso dessa noite, o Livro dos Médiuns. Então, é posterior a isso, como uma forma de trazer mais elementos, de detalhar mais todo o processo dos fenômenos mediúnicos, é que Kardec elabora e vem a público em 1861, 4 anos depois do Livro dos Espíritos, com a obra O Livro dos Médiuns, que em seu título complementa Guia dos Médicos e Doutrinadores ou Evocadores. Então, essa obra é publicada em 15 de janeiro de 1861, completou 160 anos agora, no início desse ano, e teve ainda uma segunda edição, que o próprio Kardec relata na parte introdutória do Livro dos Médiuns, que ele relata que essa segunda edição ela é revisada, observada, modificada com auxílio da própria espiritualidade, né, que vem ali ajustar algumas informações, e essa segunda edição é que se torna a definitiva e é que nós temos acesso até os dias atuais, mesmo com edições, né, atualizadas, mas são elas que nós acessamos, são essas informações que nós acessamos. E ela se torna uma obra de caráter singular, né, para todos nós, de caráter científico, sim, de caráter experimental, mas que, contando com a contribuição da espiritualidade nas informações, ele até menciona e considera como uma continuidade do Livro dos Espíritos. Ainda que como obras independentes, você pode ler as duas obras em separado, porém, ele até sugere que aqueles que desejarem estudar, que aqueles que desejarem ler o Livro dos Médiuns, que anterior a isso, leia o Livro dos Espíritos, dado a toda a fundamentação filosófica, né, e das questões que são levantadas no Livro dos Espíritos, que vão subsidiar o conhecimento, né, preparar o conhecimento daquele que tem interesse na obra para poder estudar e conhecer todo o conteúdo ali proposto. Então, o Livro dos Médiuns, ele é uma obra dividida em 23 capítulos e dividido em 2 partes, né? Uma primeira parte, Kardec, ele faz um resgate filosófico,
e trata, né, ele faz um pouco do resgate do que está no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, né, do que se existem espíritos, né, as noções preliminares que ele traz. Então, ele faz um pouco desse retorno, né, à base do Livro dos Espíritos, para depois ele adentrar as partes mais específicas. Assim, como conteúdo geral, o Livro dos Médiuns ele traz, né, o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Então, observe, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Observe que quando a gente pensa em todos os gêneros de manifestações, ele não retrata apenas as possibilidades de comunicação, mas os gêneros também, para se observar aquilo que pode ser uma comunicação não tão séria, ou que não é séria, ou que não tem o crivo, né, da seriedade, e aquelas sim que têm a seriedade devida, aquelas que são de irmãos que estão em sofrimento e que buscam socorro, ou que muitas vezes ainda permanecem com a enfermidade moral e que muitas vezes ainda se encontram revoltados, que se encontram perdidos, que se encontram desorientados, quanto aqueles gêneros também da espiritualidade maior, que vem para nos ensinar, que vem para trazer para nós as informações que ainda são necessárias ao nosso aprendizado e à nossa caminhada espiritual. Então ele traz esse bojo de informações que são importantes para até nós termos a noção da distinção, né? De podermos ter um olhar um pouco mais refinado sobre as comunicações, as diversas formas de comunicação que se apresentam, não é? Desde aquele relato inicial, com os primeiros momentos com as irmãs Fox, com os cestos, né, com as mesas, com as diversas formas em que os espíritos tentavam se comunicar, até esse momento em que nós vivemos, onde as habilidades já se encontram de modo que nós temos aqueles que conseguem ouvir, aqueles que conseguem falar, os que conseguem psicografar. Então, todas essas possibilidades, hoje para nós, elas se encontram mais claras. E até mesmo aquele médium que consegue desenvolver várias habilidades, né, numa mesma existência. Um outro conteúdo, um outro aspecto que ele traz também no livro, são os meios de comunicação com o mundo invisível. Então, quais são as possibilidades, quais são as formas, quais são os meios de comunicação que nós temos. E aí, como eu acabei de mencionar, esse elo de comunicação pode se dar pela escrita, pela audiência, pela clarividência, não é? Pela forma de manipulação de materiais, os efeitos físicos. Então, as formas de comunicação, elas também são importantes, porque elas podem vir de diferentes formas, mesmo para trazer uma mesma mensagem e se colocar de diversas formas. Um outro aspecto que aí ele coloca também, que é o desenvolvimento da mediunidade. Como é esse roteiro, como se dá o processo em que o médium precisa educar-se, como desenvolver isso. Partindo da ideia de que todos nós somos, de certo modo, né, mais ou menos médios, né, nas nossas intuições, nas nossas sensibilidades, né, mas partindo também de que a ostensividade, como ele coloca, né, a mediunidade ostensiva, ela é também uma condição orgânica que facilita com que a habilidade ela se desenvolva de maneira mais intensa, né, mais contundente. Então, nem todos nós temos a condição orgânica de desenvolver as habilidades, mas aqueles que têm, ele também traz essas informações, esse roteiro para que seja desenvolvido de maneira séria, de maneira comprometida, né, essa habilidade e também essa tarefa mediúnica.
Outra questão também que ele coloca são as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Observe que esse ponto em que ele traz deve ser bastante observado por nós, porque ele diz, olha, não é um caminho tranquilo, não é um caminho que tudo vai ser sempre muito tranquilo, não. Existem sim os tropeços, existem sim as dificuldades que podemos encontrar na prática. E são dificuldades de várias ordens, né? Os nossos próprios conflitos internos, a nossa aceitação diante de uma mediunidade ostensiva, os problemas que às vezes encontramos no seio familiar ou na nossa rotina, na nossa vida diária, que muitas vezes se colocam como possíveis barreiras para que a gente possa desenvolver a tarefa mediúnica, ou que para que nós possamos ter esse crivo, né, da razão, esse crivo do que de fato é um trabalho mediúnico, a comunicação mediúnica séria, não é? E de responsabilidade. E um outro aspecto que ele coloca constitui-se como segmento do Livro dos Espíritos, essa continuidade do que nós havíamos mencionado. Mas também algo que é muito interessante, que Kardec traz nesse novo formato, né, do Instruções Práticas, que é agora quanto o Livro dos Espíritos, é que ele também fala do método. Ele mostra para nós como se deve proceder em relação aos materialistas, aqueles que não acreditam, de que maneira demonstrar a essas pessoas, né? A questão da má-fé, das classes de espíritas, né? Dos experimentadores, dos imperfeitos, dos cristãos, dos verdadeiros espíritas. Então, ele descreve o método, como ele traz as informações. E uma outra questão é que, naquele vocabulário que ele organizou nos Instruções Práticas com 111 palavras, aqui ela é reduzida a 24 palavras. E ele explica que, nesse momento, ele busca evitar algumas repetições, ele evita trazer coisas que possam ser excessivas e que, na verdade, ele dá lugar a outras informações que ele considera que são mais pertinentes e que são mais necessárias à compreensão. Então ele reduz, colocando ali palavras que são diretamente relacionadas aos processos mediúnicos, como forma de otimizar o estudo, e outras palavras como alma e como outras, né, que são abordadas, ele coloca no livro, ele já traz isso no Livro dos Espíritos, com as explicações que a espiritualidade traz. Com isso, né, diante dessas reflexões que nós vamos fazendo aqui, desse percurso que nós vamos seguindo, nos fica uma questão. Penso que fica claro para nós a dimensão e a magnitude, né, dessa obra, o quanto essas informações elas são necessárias para que nós possamos compreender os fenômenos mediúnicos, possamos estudar essa obra. Mas a questão que fica partindo do princípio, né, que chama-se Livro dos Médiuns, a quem se destina essa obra? Seria fácil imediatamente responder que aos médiuns, já que o próprio nome diz que é Livro dos Médiuns. Não é verdade? Porém, Kardec, ele traz algumas questões e nós levantamos aqui dois aspectos. Primeiro, que ele já inicia a obra dizendo, como eu comentei antes, que de algum modo, se todos nós, em certo ponto, somos médiuns, então todos nós partimos do princípio que nós todos temos a necessidade da leitura, temos a necessidade de conhecer a obra. E um outro aspecto que nós podemos levantar é do nosso próprio cotidiano, porque ainda que eu seja um médium ostensivo,
Meus irmãos, deu uma parada aqui, eu espero que não tenha desconectado de vocês. Alguém pode me dizer se desconectou? Ele deu uma desconectada rápida aqui. Se alguém puder me sinalizar para mim, vocês estão conectados aqui? Estamos juntos? Alguém, por favor? Ok. Ai, muito obrigada. Obrigada. É porque desconectou rapidamente aqui para mim e eu fiquei na dúvida. Então, continuando aqui, primeiro falamos, né, do aspecto em que se todos nós, por princípio, temos em algum certo grau mediunidade, então essa é uma obra para todos nós. E o segundo aspecto que nós íamos colocar aqui, que vamos colocar nesse momento, é do nosso próprio cotidiano, porque ainda que se eu sou um médium ostensivo, mas não aceito, não desejo exercer a tarefa mediúnica, ainda assim eu devo ter a responsabilidade de conhecer o que é todo esse processo. O que acontece comigo, né? Do ponto de vista orgânico, do ponto de vista espiritual. Então, é necessário que eu conheça. E ainda que eu não tenha uma mediunidade ostensiva, mas como os fenômenos mediúnicos eles acontecem a todo tempo, eu posso ter alguém na minha família, eu posso ter alguém que eu conheço, um vizinho, alguém que está desorientado, atordoado, que não consegue compreender o que está acontecendo com ele. E nós, tendo essa informação, somos capazes de orientar essa pessoa a buscar uma casa espírita, para que ela possa, uma casa espírita séria, que trabalhe com seriedade, para que ela possa se educar. E o processo de educação mediúnica, ele é de todos nós. Ao que nos parece, você pensar em educação mediúnica difere da tarefa mediúnica. Ainda que quem está na tarefa mediúnica necessita igualmente educar-se. Então, a educação mediúnica, ela não está apenas para o médium. A educação mediúnica, ela está para todos nós. Mesmo que a tarefa da mediunidade esteja para todos aqueles nossos irmãos que são médiuns ostensivos. Então, essa obra, ela vem para retratar para nós o significado de todos os fenômenos, o significado e a importância da compreensão dos processos mediúnicos. Se nós temos o embasamento, o aspecto ciência na doutrina espírita, ela se remonta a um primeiro momento em que Kardec se depara com o próprio momento mediúnico. Então, ela se caracteriza como ciência porque, a partir do fenômeno, Kardec busca, dentro seu perfil de pesquisador, traçar, sistematizar todas as informações e trazer para nós através das obras básicas. Então, meus irmãos, a importância do Livro dos Médiuns, ela se dá para todos os tempos, apesar dela só estar para nós do século XVIII para cá, mas ainda assim, nós conseguimos, através das informações que ali existem, irmos a tempos outros, a tempos anteriores, para compreender os processos anteriores e tudo que se dá daqui por diante. Tudo que vem acontecendo com cada um, dentro dos seus lares, dentro da própria casa espírita. Quantos não chegam, não adentram a casa espírita porque não compreendem o que está acontecendo? Porque ficam atordoados, muitas vezes são taxados como pessoas com transtornos psicológicos. E isso é algo que nós não podemos mais, num momento como esse, já todos aqui no século XXI, conhecedores, né,
nós, quanto espíritas, e aqueles que se simpatizam e que procuram estudar, não podemos mais permitir que irmãos nossos sejam vistos como pessoas perturbadas ou com transtornos psicológicos, quando é possível observar que a condição é mediúnica. Não estamos aqui dizendo que não existam, do ponto de vista orgânico, problemas psicológicos, de ordem psicológica, mas sim temos a responsabilidade de, ao perceber, ao enxergar esse crivo, né, do processo mediúnico, também ao poder orientar, poder, com esses irmãos, auxiliá-los para o desenvolvimento da sua mediunidade. Então fica para nós essa importância, esse ensinamento do quanto Kardec se debruçou em buscar informações e o quanto ele enxergou a necessidade de que tivéssemos uma obra que pudesse servir de caminho, de instrução para a nossa educação mediúnica. Porque ele poderia ter publicado o Livro dos Espíritos, as informações estão ali, e manter apenas essa informação. Mas ele viu a necessidade, diante de tantos questionamentos, de tantas pessoas que o buscavam, e ele buscou nessa obra deixar esse legado, onde, como um trabalho pedagógico, um roteiro sério, pode contribuir com o nosso crescimento, com a nossa evolução espiritual, com o nosso crescimento como cristãos, com o nosso crescimento quanto pessoas que estamos aqui encarnadas, espíritos encarnados, tentando aprender dia após dia. Essa obra, ela se apresenta para nós como um grande marco, assim como foi o Livro dos Espíritos, porque partindo do Livro dos Médiuns, deixamos de enxergar os fenômenos como crendices, como superstições. Passamos a enxergar a comunicação com o mundo espiritual como algo possível, viável, que está para todos nós, que podemos sim nos comunicar, que não é algo para nos assustar, que não é algo para trazer transtornos, sim, é algo para nos dar discernimento, bom senso, porque nós temos sim irmãos que estão no plano espiritual ainda perturbados, ainda desorientados, ainda carregando seus rancores, ainda carregando as suas mágoas, ainda com sentimentos e com vibrações que não são da lei de amor. E cabe a nós vibrarmos para esses irmãos amor, luz, perdão, porque são formas também de expressarmos a caridade, que foi o maior ensinamento de Jesus. Então, o processo mediúnico, ele também se apresenta como recurso do amor, como recurso da caridade, porque os médiuns conseguem intermediar as angústias, conseguem intermediar as aflições, as dúvidas, os anseios daqueles que, em algum momento, se encontram ainda atordoados, e, ao mesmo tempo, trazer para nós informações valiosíssimas do mundo maior. Nesse ponto, como recurso de amor, que é a nossa educação mediúnica e a tarefa mediúnica, possam sempre
servir para nós como um instrumento não só de crescimento espiritual, mas como um instrumento cristão, como um instrumento que nos possibilita, junto ao Mestre, seguir os seus passos. Porque, como o próprio Kardec disse, o que nos diferencia do Cristo é a sua elevação moral, mas as habilidades que ele aqui apresentou para todos nós são possíveis também para nós. E mesmo que não sendo médios ostensivos, mas que possamos, diante do processo educativo, também colaborar com os nossos irmãos, vibrando amor para aqueles que já se foram, vibrando amor para aqueles que aqui estão e que também precisam de auxílio e de ajuda. Essa obra que completou 160 anos, que é tão atual e que ainda serve de roteiro para nós, e que, segundo vários palestrantes, vários estudiosos abordam, que é uma obra que ainda não houve outra dentro do campo espírita, da espiritualidade, que a substituísse, assim como o Livro dos Espíritos, assim como o próprio Evangelho. Então, é uma obra que merece a nossa atenção, que merece o nosso estudo, não só nos círculos dos grupos mediúnicos, mas para além deles. Do mesmo modo como estudamos o Livro dos Espíritos, que estudamos o Evangelho, que estudamos a Gênese, ele também merece a nossa atenção. Então, que possamos, nessa pequena contribuição nessa noite, lançarmos também um pouco o nosso olhar sobre essa obra que é direcionada a todos nós pelo Codificador. Agradeço mais uma vez aos irmãos da Confraternização Espírita Jiqueense, meus irmãos queridos, que a gente não consegue se encontrar fisicamente, mas sinto aqui o carinho, o afeto de todos, sempre, através de Vanusa, através de Estevão e através de tantos outros irmãos, que aqui poderia cometer o pecado, de a gafe de não citar todos os nomes, mas que sintam-se todos representados e abraçados através de Vanusa e de Estevão. E convidando a todos agora para que possamos vibrar, agradecendo ao Mestre por esse momento conjunto em que pudemos estar mais uma vez reunidos, em nome do nosso amado Mestre Jesus, sobre a sua orientação e sobre o seu amparo. Mestre Jesus, diante de Ti, agradecemos mais uma vez por esse momento de luz, por esse momento de paz, por esse momento em que todos nós reunidos em nossos lares vibramos junto ao Teu amor, vibramos junto à Tua paz. Que a Tua mão bendita e misericordiosa alcance todos os nossos irmãos nos hospitais, nos lares, nos abrigos de idosos, nos orfanatos, nos presídios, nas ruas, em todos os lugares, Jesus, para que todos sintam o toque do Teu amor, o calor, Jesus, da Tua luz. Fica conosco, Mestre amigo, que possamos, Jesus, sempre ter a Ti como exemplo maior de amor, de bondade, de solidariedade, de benevolência, como nosso irmão maior, a que todos devemos sempre seguir os passos no caminho do bem para a nossa evolução e podermos estar sempre junto a Ti. Fica conosco, Mestre amigo, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Mais uma vez, grata a todos por estarem aqui, pelas vibrações, pelo auxílio. E que não nos falte oportunidade de estarmos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos e que possamos todos
termos uma noite de tranquilidade, de serenidade, que possamos, através do auxílio dos amigos espirituais, receber o lenitivo para as nossas dores do corpo e da alma. Que possamos todos permanecer com o nosso Mestre Jesus. E até uma próxima oportunidade. Obrigada, meus irmãos, mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.